podcast do Pesadão. Deus é o dono do lugar, aqui quem fala é Everson Montanha, Mac Produções é aqui o local que a gente está gravando, o Monte Webcast, o podcast do Pesadão. E hoje a gente está trazendo um convidado ilustre. Foi radicado aqui no Rio de Janeiro, é baiano, mas está hoje trabalhando em São Paulo, né? Dr. Murilo Vilas Boas. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar participando aqui mais uma vez. Mais uma vez não, porque o senhor é uma indicação de uma pessoa que a gente já gosta muito, a Simone. Tem que aparecer, Simone, pelo amor de Deus. Falar para ela. Se apresenta o pessoal. Bem-vindo aí ao Monte Webcast. Ok, bom dia, uma satisfação estar aqui no podcast. Eu sou Murilo Vilas Boas Rios. Eu olho para onde aqui? Essa aqui. Eu sou Murilo Vilas Boas Rios, sou advogado criminalista há 17 anos, professor de Direito Penal e Processo Penal também há 17 anos, lecionei aqui nas principais universidades privadas do Rio de Janeiro, lecionei também na Bahia. Hoje estou temporariamente em São Paulo, em breve estarei de volta para a Bahia. Continuo aqui advogando no Rio. Hoje, por exemplo, estou aqui para fazer uma audiência, mantenho aqui os meus processos, a minha clientela e estamos na luta. Hein? Sensacional. Vamos entrar no mérito um pouquinho da tua ambiência, né, na advocacia. Qual é as suas especialidades e qual é hoje o que mais te motiva, né? O senhor falou do criminal, mas eu queria que você falasse com as suas próprias palavras. Então, hoje eu atuo na área criminal, exclusivamente na área criminal. O meu foco hoje é pela demanda mesmo, né? Crimes sexuais e homicídio. Faço muito júri. Então, hoje é o meu foco. E o que me motiva é acreditar que todas as pessoas merecem uma defesa técnica, digna e eficaz. Isso me motiva. O nosso tema hoje é crimes sexuais, né? E queria que tu falasse um pouquinho do porquê hoje esse tema é relevante. O que o senhor pensou quando construiu esse tema pra gente? Olha, ultimamente aumentou muito a demanda por defesa em crimes sexuais, porque o número de ocorrências subiu muito, né? Não se sabe se o número de crimes ou apenas as pessoas passaram a denunciar mais. E tem um outro fator. É claro que existem pessoas que sofrem a violência sexual, né? Tudo tem que ser apurado, mas existem também o fenômeno da falsa acusação. Então, muitas vezes, motivado por uma falsa memória, e uma pessoa, especialmente na fase da infância, pode ser sugestionada, e por conta da falsa memória ela acaba falando coisas que não aconteceram. Isso é um fator. Outro é a briga de casais, separação, divórcio, traição. Então, essa denúncia falsa por meio de vingança, por conta da vingança, e de transformar o processo penal no instrumento de vingança privada, aumentou muito nos últimos anos. Muito mesmo. Então, é muito comum a gente assumir um caso de violência sexual e, no final das contas, ao final do processo, se apurar que aquilo é uma denúncia falsa, que aquilo realmente não aconteceu, que a denunciante estava motivada por ódio, por raiva, pelo ressentimento de uma eventual traição, por exemplo. Interessante essa questão, porque você então tem mais clientes para a defesa, né? Em relação a essa questão da acusação, né? Sim, quase sempre. E nesse viés, como que uma pessoa pode proceder uma vez que ela foi acusada de um crime sexual, né? Qual a primeira atitude que ela deve tomar? Como é que ela deve se portar nesse caso? A primeira coisa que uma pessoa acusada de crime sexual deve fazer é contratar um bom criminalista. Essa é a primeira coisa. Não adianta ir à delegacia sozinho, não adianta chamar aquele primo que é advogado, mas não é criminalista, atua em outra área. Não adianta. Porque existem detalhes, nuances ali no processo criminal
de estupro, de crimes sexuais de um modo geral, que quem não é criminalista vai deixar passar, não vai perceber, não vai se atentar. Nulidades no processo penal podem ocorrer, precisam ser alegadas pelo advogado na hora que elas acontecem. Porque se você guarda, como eu gosto de dizer, guardar a nulidade no bolso, se você guarda a nulidade para o recurso apenas, sem ter alegado em primeira instância, o tribunal não vai reconhecer. E às vezes é a nulidade que é a boia salva-vida do cliente. Então não dá para brincar com a sua liberdade. É preciso contratar um criminalista. E outra questão também. O que eu vejo muito? Muitas vezes eu sou contratado para atuar no processo já na fase de recurso, ou então próximo à audiência. Mas o que acontece? O advogado que antecedeu, isso acontece não só comigo, outros colegas também. É uma prática, né? Isso, é uma prática, e os colegas, a gente conversa sobre isso. O advogado anterior adotou uma tese de uma estratégia de defesa que não era mais recomendada para o caso, e isso acaba limitando a atuação do próximo advogado. Porque o que acontece? Quando chega no final, perto da audiência, ou às vezes depois da condenação, aí o que o cliente faz? Eu vou contratar um advogado que é especialista. Só que ele esteve com um advogado que não era especialista o processo inteiro na primeira instância, que conduziu o processo de uma forma e acaba limitando, por exemplo, a atuação do criminalista em segunda instância, em fase de recurso. Porque não dá para você ficar mudando de versão toda hora no processo. E isso prejudica nessa mudança. Não passa credibilidade. Não passa credibilidade. Porque vai se constar que as informações estão divergentes, né? E aí você acaba pegando o ônus, né? Desse processo. Sim, e às vezes não tem muito o que fazer. Porque lá atrás ele falou que foi pela negativa de autoria, mas chega lá na frente e vê que a negativa de autoria não seria a melhor estratégia. E mudar a versão lá na frente já não passa credibilidade, acaba limitando muito o trabalho do criminalista. A gente falou de crime sexual e você também comentou sobre casamento, por exemplo, né? As questões ligadas a casamento também estão ligadas a crime sexual ou não necessariamente? Não, questões relacionadas a casamento é direito de família. Sim. Eu não trabalho com direito de família. Quem rege o divórcio, o casamento em si, é o direito de família. Guarda, pensão alimentícia, isso é direito de família. Sim. Não, em tese não tem nada a ver com direito criminal. A comparação que eu fiz, ou melhor, a relação que eu fiz entre essas duas áreas é porque no contexto de um divórcio é comum que uma das partes ou as duas partes estejam magoadas. Alguém pode estar magoado ali. E essa pessoa que está magoada, ressentida, talvez com uma eventual traição, não sei. Ela faz uma denúncia. Ela faz uma denúncia falsa de que foi violentada ou de que o sujeito violentou o filho, o enteado. Eu não estou dizendo que em todos os casos se trata de denúncia falsa, não é isso. Mas existe muito. Mas no caso de agressão não entra em crime sexual, mas o senhor também pode defender. Agressão... se for agressão... lesão corporal. Sim. Mesmo de denúncia falsa. Sim. Entendi. É muito comum, porque se aproveita da Lei Maria da Penha como instrumento de vingança. Infelizmente se faz muito isso. Como eu disse, existem pessoas que realmente sofrem violência e precisam da proteção do Estado. Mas as que não sofrem violência e fazem falsas acusações, elas acabam até colocando em descrédito aquelas pessoas que realmente sofrem a violência e precisam da proteção. Você vai desviando o foco de quem realmente precisa. E a gente aqui teve entrevistando uma pessoa recentemente que ela foi, inclusive, presa por conta de denúncia falsa. E isso é muito sério. Mas, como é o procedimento de alguém que recebe uma intimação, né? E ela não sabe muito como proceder? Qual é as primeiras direções que o senhor dá para quem recebe uma intimação? Ela deve procurar a delegacia ir sozinha? Como é que ela deve prestar esse depoimento? Jamais deve ir à delegacia sozinha.
a primeira coisa a fazer é contratar um advogado criminalista. Porque não adianta eu dar, digamos assim, receita de bolo aqui, porque cada caso é um caso. Então, o advogado criminalista, da confiança dela, vai analisar o caso e vai orientá-la da melhor forma para aquele caso específico. Então vai dizer quais provas ali podem ser produzidas, a real gravidade daquela acusação, a credibilidade ou não daquela denúncia. Então recebeu a ativação, já tem que procurar Procura advogado. Não vai em delegacia sozinho, porque você pode ser sugestionado a falar o que não deve, ou muitas vezes até pressionado. Pode haver também mandado de prisão em aberto. E o advogado não, o advogado vai lá na delegacia primeiro, antes de levar você, ele vai à delegacia, vai analisar os autos da investigação. Nossa, e vai orientar melhor. Até eu, por exemplo, em regra, oriento o cliente a não falar em delegacia. Deixa para falar em juízo. Por que isso? Porque dificilmente o que ele fala em delegacia vai ajudá-lo de alguma forma no processo. Dificilmente. Então, em regra, em todos os casos, não. Em regra, o meu cliente não fala em delegacia. Mantém-se em silêncio. E assim, como é que normalmente você tem visto essa questão dessa procura? Né? Porque assim, a maioria da galera tem mais contato com advogados trabalhistas, previdenciário. Como é que assim, essas informações chegam para o cliente, né, com relação a advogados criminalistas, por exemplo? Muita gente procura pelas redes sociais. Eu tenho Instagram, por exemplo. Já pode até falar. Murilo Weber Rios é o meu Instagram. @Murilo Weber Rios. Muita gente vem por indicação, indicação de um parente, de um amigo, de alguém que já passou por uma situação semelhante. Indicação, ele conhece o advogado trabalhista que fez uma ação para ele. O advogado trabalhista conhece o advogado criminalista que indica. Então as informações, ela tem que de fato dar uma Sim. procurada, e essas informações estão na rede, né? Sim. No meu caso, por exemplo, eu sou professor, então eu venho muito cliente indicado por alunos, ex-alunos. Então vem muito. Não, perfeito. Tem um primo, tem um vizinho, alguém que está precisando, aí o aluno fala, eu tenho o meu professor que é criminalista, aí indica. Não, então repete para mim o seu usando essa câmera aqui, o seu Instagram. Murilo Weber Rios, procura lá. Então tem bastante informação lá. Tem vídeos. E aí, com relação a essas prisões, não sei se a gente pode usar preventiva, se a pessoa é presa imediatamente, né? Ela é presa com base na acusação ou ela tem que ter prova? Como é que funciona essa questão? A prisão, primeiro vamos separar o que é prisão processual, prisão cautelar, do que é uma prisão definitiva, uma prisão pena, como a gente chama, que é a própria punição, é o próprio cumprimento da pena após a condenação lá no final do processo. São coisas diferentes. Então, primeiro se tem um processo, apura o que aconteceu, ouve todas as partes, se produz provas periciais e tudo mais, e aí o juiz dá uma sentença, condenando ou absolvendo. E havendo condenação, cabe recurso e tudo mais, e ao chegar ao final, se tem uma pena para cumprir, a pessoa vai cumprir uma pena. Durante o processo, no início do processo, durante a investigação, pode haver prisão? Pode. Mas o objetivo é diferente. Embora na prática não deixe de ser uma punição, mas o objetivo da prisão preventiva ou a prisão temporária é evitar que em liberdade o sujeito ponha em risco o bom andamento da investigação ou do próprio processo. Por exemplo, no caso da prisão preventiva, ameaçar a própria vítima ou suposta vítima, ameaçar testemunhas, risco de fuga e futuramente não cumprir uma eventual pena. Isso tudo dá margem à prisão preventiva. Eu perguntava o seguinte com relação... quando acontece, não sei se já aconteceu com o senhor, quando o acusado é alguém que tem uma fama, muda um pouquinho o processo? Ou a forma que você articula a defesa dele?
se ele é um cara famoso? Quando se trata de uma pessoa muito conhecida, a mídia trata de divulgar. Então, é o tipo de processo que ele é um pouco mais complexo, porque as pessoas dão mais atenção a ele, a sociedade está de olho. O próprio juiz é um ser humano como outro qualquer, é influenciado pelas notícias. O promotor é influenciado pelas notícias, a polícia é influenciado pelas notícias. Notícias acabam prejudicando, porque as notícias normalmente dão conta de prejudicar o acusado, de denegrir a imagem do acusado. Essa que é a verdade. E isso acaba prejudicando. Isso acaba formando opiniões. Do Ministério Público, o trabalho é em dobro também, né? Em dobro. Do próprio magistrado. Se dão mais atenção àquilo ali. Ele ganha uma repercussão maior, né? E Sim. Com relação à investigação, né, de um crime sexual, qual é o tipo de prova que costumam ser analisado nesses casos? Ao receber a notícia de um crime, o delegado avalia a credibilidade daquele depoimento, encaminha a vítima a exame de corpo de delito, verifica também se há vestígios ali de material biológico na roupa da vítima, por exemplo, encaminha também para a perícia, se por exemplo há sêmen, se há pele humana, pelo, e tudo vai ser encaminhado para a perícia para se identificar se aquele material biológico que não é da vítima, se é do acusado. Também provas digitais são analisadas, porque hoje em dia a gente fala muito pelo celular, o WhatsApp, a ligação telefônica. Então, muitas vezes, a prova de que a defesa precisa, ou de que a acusação precisa, conforme o caso, está no celular da vítima ou do acusado. E aí onde eu digo, procura logo o advogado criminalista, porque o criminalista vai te orientar como preservar aquela prova para ser usada no processo. Eu tive um caso, certa vez, em que o cliente era acusado de ter abusado sexualmente de uma pessoa com quem ele se relacionava eventualmente, só que naquela época ainda não tinha muito, não se usava tanto o Instagram. Não, na verdade se usava, mas era menos. Ele inclusive tinha brigado com ela, tinha bloqueado ela no Instagram. E aí quando eles se relacionaram, saíram, foram para o motel, quando ela chegou em casa, ela mandou um e-mail para ele, ela estava bloqueada ainda no Instagram, ela mandou um e-mail para ele perguntando se ele chegou bem em casa. Ora, ninguém que sofre uma violência sexual manda um e-mail para o seu agressor perguntando se ele chegou bem em casa. Então, essa foi a prova que absolveu o cliente. A principal prova do processo que absolveu o cliente foi esse e-mail. Era exatamente a minha próxima pergunta. Que tipo de... Quando a pessoa é acusada injustamente, como é que a gente consegue construir essa defesa, né? Que provas podem demonstrar? Você trouxe uma. Você tem mais outros subsídios que podem ajudar nessa defesa? Sim. Identificar testemunhas que podem corroborar a versão do acusado. Claro que testemunhas do fato em crimes sexuais é muito difícil, porque na maioria das vezes é o tipo de crime que ocorre entre quatro paredes. Na grande maioria das vezes não tem testemunha ocular. Mas pode-se ter uma testemunha que corrobore a versão dele. Por exemplo, ele diz, eu não estava... Ela alega que o crime se deu na casa dela. E ele diz, eu não fui à casa dela naquele dia. Nesse dia e neste horário, eu estava no shopping com o colega. E aí ele arrola o colega como testemunha. Ele esteve em determinado lugar. Ele arrola alguém que viu. Ele pede câmeras de segurança daquele local para constar que ele esteve lá. Isso o advogado pode ajudar. O advogado pode já tomar providências em relação a isso desde o início. Tá? Não necessariamente ele ir atrás dessas imagens, mas o advogado pode fazer isso. Daí a importância de não deixar para depois e procurar logo um advogado criminalista. Guardar mensagens de celular em que você estava conversando com alguém naquele dia, naquele horário, falando que estava em tal lugar, ou que você estava falando com ela e, enfim, ela confessou alguma coisa.
alguma mensagem que comprometa o depoimento da suposta vítima. Hoje em dia, então, essa questão das redes, né, o modo geral, ela ajuda demais. As provas digitais estão em alta, né? E por isso que o advogado tem que entender de provas digitais. Hoje, quase tudo gera em torno de provas digitais. Interessante. E aí, qual é o maior erro da pessoa acusada de um crime digital que ele pode cometer depois que ele descobre que está sendo investigado? O maior erro de quem está sendo acusado de um crime sexual é não procurar um advogado criminalista assim que souber da acusação. É deixar para o final. Eu deixo para depois. Se eu for condenado, eu contrato para recorrer. Quando chegar mais perto da audiência, eu contrato. Não, se contrata agora, porque a defesa deve iniciar logo. Deve iniciar, se possível, já na investigação, antes do processo. Para que se faça um trabalho seguro, um trabalho sustentável desde o início. Eu ia perguntar o seguinte, a gente tá trabalhando muito em cima dessa acusação falsa, algumas questões que você comentou, de alguns exemplos de pessoas que têm um tipo de relacionamento. Como é que é a defesa das que são flagrantemente acusadas de estupro? No seu caso, chega um cliente que é para o senhor, que ele foi visto por alguma câmera que teve... ele estrupou uma mulher, um homem, criança. Como é que é para você receber esses clientes e como é que é essa defesa? Todas as pessoas têm direito à defesa, independente de elas terem praticado crime ou não. Então, se uma pessoa pratica um crime, ela também deve procurar um advogado, da mesma forma. É ideal que ela converse abertamente com o advogado, explique o que realmente aconteceu, se é que aconteceu alguma coisa. Ela não deve esconder nada do advogado, para que o advogado possa montar uma tese de defesa, como eu disse antes, minimamente sustentável, que não caia por terra com o primeiro argumento da acusação. Então, a defesa é feita normalmente, de forma ética, de forma séria, da mesma forma que é feito para aquele que é acusado injustamente. E aí, no caso dessas defesas, qual que é geralmente o objetivo? É evitar a pena grande? É evitar a prisão? Como é que funciona a tese para essas defesas? Cada caso é um caso. Muitas vezes se vai para uma negativa de autoria, muitas vezes se busca uma pena menor. Depende muito da acusação, de como está a acusação. E das provas também, isso, né? Das provas contundentes. Exatamente. Né? Sem ver as provas que a acusação está produzindo no processo, as provas que tem no processo, não dá para falar muita coisa. Às vezes, a defesa se dá também em cima de nulidades. Às vezes o inquérito foi mal feito, a denúncia foi mal feita, foi mal redigida, o exame pericial foi mal feito e precisa ser bem feito. E se está mal feito, ele não pode ser considerado no processo. A gente muitas vezes vai bater no laudo pericial, vai questionar a credibilidade daquele laudo pericial, a metodologia daquele laudo pericial, como esse laudo pericial foi feito. O legista, o psiquiatra, o psicólogo, quem quer que tenha feito isso, são vários tipos de exame que se faz, né? Vários tipos de perícia que são possíveis nesse campo. Então, o perito, seja de qual área foi, ele observou os critérios legais para fazer aquele laudo pericial, isso a gente vai olhar, isso a gente vai analisar. Se não observou, vamos bater na credibilidade desse laudo. A gente também, como falamos dos acusados que foram flagrantemente provados, né, que tem culpa no cartório, e aí você faz essa defesa técnica. Falamos dos casais, né, que por acusação falsa, e dos relacionamentos casuais, né? A pessoa foi num bar, encontrou um fulano, né? Tiveram aquele olhar, tiveram uma situação sexual. E a pessoa depois, a mulher se arrependeu,
foi na delegacia, deu parte da pessoa. Como é lidar também com essa? Porque, assim, nesse caso, são conhecimentos casuais. Não se tem tantas provas. Como é que você arquiteta as defesas para desse caso? É uma situação comum também. Nesses casos, se avalia a credibilidade do depoimento, porque, veja, o depoimento da vítima em crimes sexuais, ele é mais importante do que em outros tipos de crime. Por quê? Porque é o tipo de crime que ocorre normalmente entre quatro paredes. Dificilmente você tem uma testemunha ocular de um crime sexual. Dificilmente. Pode acontecer, mas é difícil. Você vai baseado na fala Sim. da vítima. Então, a fala da vítima tem um peso maior. Mas ter um peso maior não significa que, por si só, pode condenar o acusado. Que não pode. É preciso que a fala da vítima esteja em conformidade com outros elementos do processo. Por exemplo, com o laudo pericial. Se a vítima diz que houve penetração, que houve conjunção carnal, pênis-vagina, e o laudo pericial diz que não houve conjunção carnal, não houve essa penetração, a palavra da vítima cai em descrédito. Então é preciso que a palavra da vítima esteja de acordo com outros elementos do processo. Uma eventual prova testemunhal, se houver, com o laudo pericial, com outras perícias que possam ser feitas no processo, dependendo do caso, com mensagens de WhatsApp, enfim, com e-mails que eventualmente sejam juntados. Não, perfeito. Eu ia perguntar uma seguinte questão. Agora me fugiu a pergunta. Eu vou voltar à pauta. Se eu lembrar, vou perguntar aqui. No caso, o pessoal sofreu acusação da esposa. Está se separando, aí teve lá uma relação lá casual também, que eles chamam de recaída, né? Sim. E aí foi uma situação que a mulher provocou para trazer um problema para a pessoa. Aí ela foi acusada, recebeu intimação, até procurou advogado, mas no meio do processo ela foi lá tentar correr atrás da vítima para tentar conversar com ela, tentar minimizar as questões. Quais são os riscos de fazer essa... Do próprio acusado procurar a vítima antes até de consultar o advogado. Quais são esses riscos? Qual a situação que isso pode ocorrer? Um dos requisitos que autoriza a prisão preventiva é ameaçar a vítima ou testemunha. Por isso a questão da prisão preventiva. Isso, veja. Procurar a vítima para explicar, para esclarecer, pode representar um risco muito grande para o acusado, porque isso pode ser interpretado como uma tentativa de intimidação. E isso, por si só, autoriza a prisão preventiva. Caramba. Então, é um risco muito grande. Não façam isso. E é desconhecimento do acusado, o desconhecimento. Né? Isso é muito perigoso. Por isso que eu falo, qual a primeira coisa? Procura advogado criminalista. Nada antes disso. Procura um advogado criminalista. Não brinca com a acusação de crime sexual, porque isso é coisa séria. Lembrei da pergunta. Você recebeu a acusação, o cliente que foi acusado injustamente, você vai descobrir que é injustamente dentro do processo, e você consegue provar que ele realmente é inocente. O que acontece com o acusador, né? A acusadora? A pessoa que acusa outra, sabendo ser inocente, comete um crime de denunciação caluniosa. E pode ser presa também. Tudo isso precisa ser apurado, porque essas falsas acusações precisam ter um limite, precisam acabar.
Porque destrói a vida de uma pessoa que não fez nada, de uma pessoa inocente. E geralmente crime sexual, né, sempre acaba tendo uma questão de publicidade, né? Acaba indo sendo divulgado. Você acaba com não só com a liberdade, mas com a reputação do sujeito. Acaba com a reputação, depois até vir explicar que aquilo foi uma falsa acusação. A mídia não dá a mesma notícia com o mesmo destaque quando ocorre a absolvição. Na hora de dizer que o sujeito está respondendo criminal, porque na cabeça do povo, na cabeça do leigo, está respondendo ao processo, ser acusado, ser investigado, é como se o sujeito já fosse culpado. É como se o sujeito tivesse praticado de fato aquele crime. E o que acontece? Você mancha a imagem dele perante a sociedade, perante os vizinhos, perante a família, perante o trabalho, os colegas de trabalho, acaba com sua vida profissional, quem vai dar emprego para ele. E tem um outro detalhe, o risco de linchamento. Esse cara pode ser linchado na rua, porque hoje as pessoas não querem, hoje não, isso é uma prática antiga. Não querem deixar o outro ser julgado e ter o direito de defesa, não. Quer julgar, quer condenar e quer executar a pena de morte. De forma violenta. Praticando aí um crime de homicídio. Porque não se combate um crime praticando outro. Não se combate um crime praticando outro. E essas pessoas que fazem isso, sim, elas são criminosas. Elas estão praticando crimes. E depois elas terão direito de defesa perante o tribunal do júri. Mas aquele que elas lincharam, não. Esse não teve direito de defesa. Elas suprimiram o direito de defesa dele. Oh, sensacional. Eu queria que trouxesse pelo menos as 3 ou 4 dicas para essa pessoa que... Primeiro, uma pessoa que nunca foi acusada. O que ela pode fazer para ter esse tipo de problema na vida, né? Eu sou casado, o Cláudio, que está aqui no Mac Podcast ali nas Carrapetas, também foi casado. Então a gente tem algumas... acaba tendo aqui essas ressalvas, né? Sim. O que a gente pode fazer para evitar? A qualquer sinal de risco de uma denúncia falsa, em qualquer situação dessa natureza, é preciso evitar certas coisas. Vou dar um exemplo. Especialmente para quem é solteiro, que gosta de sair, na farra, beber. Cara, não se envolve sexualmente com mulher que está com um copo de bebida na mão. Mulher está na festa, está no balado, está bebendo, não sai com ela. Não se envolve. Isso pode ser uma dor de cabeça pro resto da tua vida. Ah, Murilo, sempre vai dar problema? Não, estou dizendo que sempre vai dar problema. Mas pode dar. Vai poder evitar. E é um mega problema. Então evita. Então, se a mulher... mas eu também estava bebendo, estava todo mundo bebendo. Pô, não sai. Não se envolve com mulher que está bebendo. Esse é o primeiro ponto. Depois, evitar também certas situações. Por exemplo, quem trabalha na área de saúde, que atende mulheres e tal, evita, se tiver, por exemplo, uma enfermeira, alguém, um técnico, alguém que está junto, que trabalha junto, não ficar sozinho quando possível. Se possível, não ficar sozinho. Ou quem trabalha na área de educação, de escola, tá, muitas vezes com criança e tal, não fica sozinho com criança. A criança pode ser, não que a criança necessariamente ela vai inventar por maldade, mas ela pode ser sugestionada. Ela pode chegar em casa com algum probleminha de saúde e tal, e a mãe chega e pergunta alguma coisa para ela, já induzindo que pode ter acontecido tal coisa, e a criança confirma sem saber nem o que está confirmando. Falsas memórias. Pode criar na criança ali uma falsa memória. Isso é muito complicado. Então evita estar sozinho com criança, ou fica pelo menos no lugar que tem câmeras. É preciso evitar esse tipo de situação. Que são coisas de alguma forma são rotineiras e a gente às vezes não dá a devida importância, né? Sim. Rotineiras, coisas do dia a dia. Tá se separando, percebe que a mulher pode fazer algo dessa natureza, pela índole dela, não sei. Cara, evita ficar sozinho também. Evita também, já é mais complicado, quer dizer, criança é filho também, né? Mas enfim, é preciso evitar. É preciso evitar, porque esse tipo de acusação é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Então, é preciso evitar.
se puder estar sempre na presença de outras pessoas. Isso é sensacional. Como eu disse, nesse caso é mais complexo porque é filho também, né? Mas enfim, é muito complicado. Mas podendo evitar... eu ia perguntar o seguinte, pedir o senhor trazer as considerações finais, o que o senhor poderia falar, até falando diretamente com o público, né, com relação a essa seara, crimes sexuais, então, você já deu algumas boas dicas, sim, mas o senhor pode reforçar e aí falar como é que faz para encontrar o senhor tem escritório, se é virtual, se é físico, você fica à vontade para trazer essas considerações e falar um pouquinho de como é que encontra o senhor. Vamos lá. Eu não posso dizer assim, olha, me contrate, não posso, porque as questões éticas, algumas restrições aí nós temos na advocacia em relação a isso. Mas o que eu posso orientar é o seguinte: foi vítima de uma acusação, de uma falsa acusação, especialmente, de uma acusação, seja falsa ou não, procure imediatamente o advogado criminalista, antes de qualquer coisa. Antes de tirar dúvida com o colega, antes de ir para o Google, antes de ir à delegacia sozinho, nem pensava a delegacia sozinho, procure um advogado criminalista. Ele é a pessoa preparada para analisar o seu caso, para fazer uma análise técnica, jurídica e te orientar da forma mais segura para você. De que maneira você pode preservar provas que podem ser usadas no processo, te orientar, por exemplo, como foi falado aqui, a não entrar em contato com a suposta vítima, porque isso pode ser interpretado como uma tentativa de intimidação, que pode gerar uma prisão preventiva. Então, a minha orientação primordial é: procure um advogado criminalista urgente. Sensacional. Doutor Murilo, obrigado pela tua participação. Foi uma visita muito interessante, porque são assuntos que a gente está no dia a dia nosso. Sim. E a gente às vezes por conta de às vezes dar foco em outras questões da vida, a gente acaba não dando. E é uma coisa que assim, que está na nossa cara, a gente pode sofrer isso a qualquer momento. Qualquer e a gente não tem essas informações. Tá livre disso. Exatamente. Então foi muito proveitoso conversar com o senhor sobre isso. É um podcast de utilidade pública, né? Então, assim, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas, traga, né? Curta também a página, porque além dessas informações que a gente vai estar na página dele, né, tem informações do dia a dia, que provavelmente notícia, tá lá no Instagram dele. Então eu peço para o senhor repetir o seu Instagram, por favor. MuriloVBRios@hotmail.com. Não, esse é o meu e-mail. O Instagram, MuriloVBRios. Perfeito. Então, eu espero que o senhor possa trazer mais contribuições aqui. Sempre que tiver ao Rio, com certeza, a gente vai estar. E eu, como ainda não fui na Bahia, e o senhor ano que vem, 2027, vai estar na Bahia. E quem sabe eu não vá fazer essa tua participação na Bahia, essa gravação lá. Então, queria agradecer, me despedir, agradecer também a Simone, né, a Silvana Alvarez, por ter feito essa indicação pra gente, esse bate-papo tão bacana. E você que tá aí, se inscreve no canal, dá aquele like, usa o espaço de comentário para fazer as suas perguntas, né? Se você já passou por isso, comenta aí, né? Eu vou colocar na descrição todas as informações com relação ao Dr. Murilo, para que você possa também, só com um clique, conseguir chegar às informações do Instagram, site, e-mail, tudo que isso possa. Se você passou por isso, conversa com ele, que ele vai poder te dar as primeiras orientações. E beijo do pesadão, uma hora o bife vira, acabou o esculacho. O podcast do Pesadão.